Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, shalom, um forte abraço para todos vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Quero agradecer de coração aí, alguns irmãos estão mandando uns estudos ótimos, estive olhando alguns muito bons, tá? Com certeza nós vamos aproveitar muitos assuntos ali. Excelente, obrigado. Continue mandando aí, dando sugestão também, tá bom? Naquilo que for possível, nós estaremos fazendo alguns vídeos aqui. E quando for possível também estarei trazendo pessoas muito capacitadas aqui que vão trazer alguns estudos excelentes, tá bom? Então, é muito bom ver vocês interagindo com a gente aqui, ajuda e muito. Que eu falei, eu sou sempre um aluno. E quando os professores começam a ensinar, eu me calo. É muito bom mesmo, tá? O que eu quero falar com vocês hoje é em relação ao que está acontecendo hoje no mundo e relacionar isso com a Escritura Sagrada, com profecias, o que é que grandes homens de Deus, homens respeitados no mundo, que são conhecedores profundos da palavra do Eterno, dos textos originais, da história, né? Esses homens estão falando coisas importantíssimas. Outra coisa, está acontecendo muita coisa no mundo e principalmente em Israel. E como vocês sabem, eu sempre falo, Israel é um termômetro. Preste atenção no que acontece em Israel, porque é de Israel para o mundo. O que acontece em Israel diz muito respeito às profecias e dá um alerta para o mundo, para a preparação, porque o momento crucial está chegando. Isso é importante e é também um momento de felicidade, que sabemos que a nossa redenção se aproxima. É uma coisa maravilhosa, né? Vou falar para vocês aqui de um discurso muito importante do Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. E ele falando com um rabino também. Olha que interessante. O que é dito aqui é muito importante para nós, que estamos passando esse tempo de angústia no mundo. Existe uma angústia no mundo, está profetizado. Em outro discurso noturno ao público israelense, o primeiro-ministro Netanyahu elogiou Israel por sua cooperação na sua luta contra o coronavírus. Até agora, tomamos as decisões corretas e as tomamos em movimento, explicou o Netanyahu. Quer dizer, a crise acontecendo, Israel foi tomando decisões para solucionar e conseguiu reter muito desse vírus, né? Além disso, a estreia israelense anuncia uma nova diretriz no Ministério da Saúde, ordenando que os israelenses saiam de casa com máscaras protetoras e, se você não tiver uma máscara, use um cachecol, uma proteção, né? O cachecol, poucas pessoas não devem saber, mas é aquele pano que se amarra no pescoço, cobre-se o rosto, e é muito comum antigamente, tá? Ele também prometeu fornecer às famílias 500 shekel. Shekel é a moeda israelense, tá? Cerca de $140 para cada criança, para ajudar a superar esses momentos difíceis. Então vê que até Israel também está ali se espremendo de um jeito ou do outro para ajudar a passar, né? Eu conversei com um amigo que mora lá em Israel, em Beersheba, ele falou que hoje tem cerca de 1 milhão de desempregados, e coisa que tinha o quê? 400 e poucos desempregados. Então a coisa está terrível, né? E com o feriado de Pessah, esse é importante, tá? Prestem atenção. 8 de abril começa o Pessah. Isso é importantíssimo, tá? As festas também são tempos apontados, tá bom? E com o feriado de Pessah, ao virar da esquina, Netanyahu lembrou a nação, como o feriado original de Pessah era comemorado antes pelos israelitas, dizendo, antigamente os israelitas comemoravam de uma forma lá no Egito, tá? Entendam bem, comemoração do Egito é um ponto de partida do Pessah para nós todos, tá? Adotaremos a celebração de Pessah como nossos antepassados no Egito,
Páscoa ou Pessa em casa, esse é o normal, como era antigamente. Todo pai e mãe celebrarão o Pessa com os filhos que moram em suas casas. Isso é importante, tá? Não esqueça o Pessa. Depois de prometer, garantir que os idosos de Israel sejam cuidados, Netanyahu citou uma passagem do livro de Êxodo dizendo: assim como o êxodo do Egito. Olha que bacana, hein? Assim como o êxodo do Egito. Nossa missão é clara, e Deus passará pela porta e não deixará o destruidor entrar e sair e assolar a sua casa. Então entenda bem, o Pêssar começou nesta noite, que lá no Egito Deus mandou o anjo da morte, né? Que tirou a vida de todo o primogênito do Egito. Vocês estão lembrados dessa passagem? Foi um dia angustiante, uma noite angustiante. O povo de Israel todinho dentro de casa, acuado, enquanto o anjo da morte passava pelas ruas. Então entenda bem, aonde havia o sangue do cordeiro passado no umbral da porta, tá? Ele não entrava e não desolava a casa. E Hashem, que é o nome, que é o eterno, né? Passará pela porta e não deixará o destruidor entrar e assolar tua casa. Êxodo 12, 23. Prestem atenção para vocês entenderem aqui o porquê do sangue do cordeiro, ou porquê o cordeiro. Existe um entendimento aí errado pelo mundo, tá? E Deus, dentro do Egito, mostrou que a idolatria egípcia não podia contra ele, ok? Então Deus deu um grande exemplo. Então você vai aprender hoje o verdadeiro sentido do cordeiro. Que cordeiro é esse? Tá bom? Nessa passagem, Deus ordena aos israelitas que ponham sangue do cordeiro sacrificado nos dois batentes da porta e no umbral, na parte de cima, né? De suas casas, onde o cordeiro, isso pelo lado de fora, viu gente? Onde o cordeiro pascal é consumido. O sangue deveria servir como um sinal que protegia os israelitas da praga do primogênito. Ao ver o sangue nas casas dos israelitas, Deus passou sobre eles e não causou nenhum dano aos ocupantes dessa casa. Isso aqui significa Pêssar, tá? Quando fala que Deus passou por cima, a palavra Pêssar, tá? Significa isso, passar por cima. Inclusive no inglês fala Passover. Então, Pêssar ou Páscoa, como muitos falam, né? Significa passar. Deus passou por cima da casa e não tocou em ninguém. Ok? Esse é o significado da palavra Pêssar. Segundo Maimônides, o comentarista de Torá, mais respeitado do mundo judeu, Deus ordenou aos israelitas que matassem cordeiros. Agora você vai entender o porquê dos cordeiros. Maimônides é um dos maiores comentaristas do mundo judaico, tá? Um dos mais conhecidos até em faculdade de medicina, né? Deus ordenou aos israelitas que matassem cordeiros. Isso ocorre porque os egípcios adoravam. Olha bem, os egípcios tinham diversos deuses. Um dos deuses dos egípcios era um cordeiro, ok? Era um cordeiro. E eles usavam esses deuses sempre para oprimir o povo judeu. Tá certo? Então, guarde bem isso para não esquecer, né? Então, deixa eu ver aqui e tal. Isso ocorre porque os egípcios então adoravam. A razão para o cordeiro pascal é livrar os israelitas dessas crenças idólatras. O sacrifício e o sangue aspergido na casa são direcionados aos israelitas. Os israelitas veem o sangue na porta e entendem que foram salvos porque mataram um cordeiro, o deus egípcio, que era um dos deuses egípcios, ok? Tá? Esse ato de rejeitar a idolatria foi a razão pela qual eles mereceram serem salvos, ok?
Então, os egípcios com seus deuses queriam impor a crença deles em cima dos israelitas, eles nunca deixavam de lá, não, vamos crer no nosso Deus, o nosso Criador. Mas um dos deuses que era mais cultuado por eles era um cordeiro. Então Deus mandou que sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue no umbral para mostrar para eles. Vocês estão vendo como é que o nosso Deus faz? É que nem Moisés. Quando Moisés nasceu, existia uma ordem de matar todas as crianças, todos os meninos, tá? Deus mandou Moisés para dentro do palácio do faraó e ele criou. Deus mostrou para eles, está vendo quem é que manda? Quem é que tem o poder exatamente? Ele mandou matar as crianças todas e Deus mandou o libertador, que é o que ele estava procurando, para dentro do palácio, e ele amou tanto que transformou Moisés num príncipe, ok? Mais tarde, no discurso de Netanyahu, se referiu a outra passagem bíblica, mas desta vez no livro de Jeremias, dizendo: ontem conversei com um rabino sionista religioso que foi atingido por coronavírus. Desejei-lhe uma recuperação completa. Ele me disse: é um momento de angústia para Jacó. Olha que coisa importante. É um momento de angústia para Jacó. Jacó é aquele que Deus mudou o nome depois que ele teve uma luta, tá? Com Deus, né? Como fala, né? Lutou e prevaleceu. Não ganhou, ele prevaleceu, tá? Muita gente fala que ele venceu. Não, ele prevaleceu, mas não foi vitorioso. Mas devido à coragem dele por lutar como um príncipe, Deus passou a chamá-lo de Israel, ok? É um momento de angústia para Jacó, ou para Israel, tá? Mas ele será libertado. Olha o que o Jeremias falou e é o que o rabino repetiu, ok? Jeremias capítulo 30, verso 7. A partir dele, Netanyahu enfatizou: o rabino Shemuel Eliyahu explica que este versículo se refere às dores crescentes que a nação de Israel deve suportar antes de sua redenção. É de arrepiar isso aqui, viu? Eu fico arrepiado, porque realmente o mundo inteiro nós estamos vendo, tanto judeus como cristãos, falando coisas muito próximas. Estamos no momento da redenção, ok? Netanyahu continuou seu discurso com uma mensagem de esperança, dizendo: cidadãos de Israel, superaremos isso com a ajuda do Eterno e sua ajuda, e concluímos: a nação de Israel vive. Abaixo está, então, tem o discurso hebraico, né? Agora, o mais importante para nós guardarmos na cabeça é que, sem dúvida, o que está acontecendo no mundo hoje é uma transformação contundente, muito profunda. O mundo está passando uma angústia terrível e, pelo que fala a profecia, a angústia vai aumentar, a tristeza e o sentir, o medo do afastamento do Criador, ok? Israel, depois de muitos e muitos anos, vai comemorar um Pêssah igualzinho comemorava-se lá no Egito. Isso é importante para nós. Por quê? Porque nós estamos vendo que o que está acontecendo é um aviso que o Criador ele fala, muitas vezes por símbolos, muitas vezes por sonho, muitas vezes por acontecimentos, para que todos aqueles que conhecem a Escritura entendam. No meu próximo vídeo, eu vou falar para vocês de um assunto que combina com esse aqui, mas que está acontecendo no mundo, só para vocês entenderem. Então, não percam esse vídeo e o próximo, porque é um assunto que se complementa, porque estão preparando uma coisa terrível no mundo, tá? Por quê? Porque os inimigos, os contrários, também sabem que a vinda messiânica, a chegada messiânica está próxima e com ela vem a redenção. E o Eterno está conosco. O Eterno não nos desampara, ok? Isso é muito gostoso estudar porque foge de qualquer denominação religiosa.
É simplesmente a palavra do Criador. E nós estamos vendo que tudo está se cumprindo. E o momento crucial está chegando. Te prepara. Começa com muita oração, jejum, clamor, tá bom? E cante ao Criador. Shalom, um forte abraço, que o Eterno te abençoe e te guarde, e a toda a tua casa, e ao nosso Brasil, e ao mundo inteiro. Forte abraço.